Hoje o tema da mensagem vai ser ajustando o foco. E nesse momento a gente vai refletir um pouquinho sobre o que significa essa analogia com ajuste de foco. Existem algumas analogias possíveis. Então, quando você pensa numa foto, alguém tirando algum retrato e não tem muita nitidez e você no smartphone precisa daquele clique para você conseguir ter uma nitidez melhor. Então você está ajustando o foco para que fique mais fácil de visualizar. Existe também a analogia da lupa, de você precisar de um auxílio de algum instrumento para você ter um maior zoom e conseguir ter uma visualização melhor e você ter um ajuste de foco. Então vamos começar com essas duas analogias. Antes da gente começar a mensagem, é um prazer servir a igreja, é uma alegria estar com vocês. De fato é uma missão que, se depender de mim, não vai dar muito certo, mas espero que seja Deus falando comigo e com vocês. E para começar, a gente vai recapitular um pouquinho do que aconteceu semana passada. A semana passada, nosso irmão Pedro, ele pregou sobre ansiedade no Sermão da Montanha, no texto que está exposto em Mateus 6, 25 a 34. Então ele falou muito bem sobre essa temática de ansiedade, sobre priorização, qual que é a nossa prioridade, e com zelo que é assim, que a gente se questiona, por que a gente às vezes alivia e deixou de ser tão zeloso. Então foi uma alegria ver o Pedro falando com muita paixão, muita convicção e muito zelo sobre essa temática de priorização, de ansiedade. Então, como eu disse, recapitulando, eu separei esses dois textos centrais e depois a gente vai aprofundar um pouco mais. O primeiro é como inicia o sermão, que é: por isso eu lhes digo que não se preocupe com a vida diária. Mateus 6, 25, trecho A. E depois, quase que o penúltimo versículo diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Vou fazer igual a Elisângela tem feito, a minha sogra. Vamos ler todo mundo junto esse último trecho? Vocês estão conseguindo ver? Precisa de um ajuste de foco aí. Tá, no 3. 1, 2, 3. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Amém. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Deus, obrigado por esse privilégio, por essa oportunidade de estar aqui diante da sua igreja. Eu reforço sua igreja. A igreja é sua, Senhor, então que o Senhor fale conosco, porque eu faço parte dela, assim como meus irmãos. Então fale comigo, fale com os meus irmãos e, por favor, fale conosco pelo fluir do seu Espírito Santo. Fale através do seu Espírito Santo e que os nossos corações e os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a sua voz e não a minha. Eu te agradeço por isso, em nome de Jesus, e todos dizem amém. Amém. Bom, então a gente iniciou com uma analogia de ajuste de foco, ajustando o foco, e aí eu chamo a atenção para o último texto, Mateus 6, 33, que vai dizer: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas, lhe serão concedidas. Então a gente entende que é um convite para que a gente ajuste o nosso foco sobre as nossas preocupações da vida diária. Porque muitas vezes, assim como Pedro falou, a gente acaba invertendo aquilo que é a nossa prioridade. Aquilo que deveria ser a nossa prioridade passa a ser secundário e vice-versa. Então, nesse sentido que a gente fala sobre ajuste de foco. Então, a gente vai estar falando um pouco sobre o nosso ajuste de foco, sobre o que é uma prioridade, o que a gente deve olhar de forma mais focada. Uma outra ilustração, você também está num exame de vista. Recentemente eu passei por isso, eu estava com uma dor na vista muito acentuado e uma das primeiras coisas que a gente pensa é que, nossa, então possivelmente meu grau tenha aumentado, porque de fato estava ficando insuportável e o meu grau nem é tão elevado assim, mas eu achei muito interessante essa ilustração, porque é exatamente assim: a gente senta naquela cadeira, a gente coloca e o médico vai perguntando: você está conseguindo enxergar bem? Assim melhora? Assim piora?
E nesse sentido a gente está ajustando qual que é a nossa lente, qual que é o nosso grau, a gente está identificando qual que é o nosso problema. No texto que a gente leu, em Mateus 6,33, fala sobre reino de Deus. Se o convite é para a gente priorizar as coisas de Deus e o reino de Deus, eu acho que a melhor forma da gente fazer isso é a gente ajustando o nosso foco, a gente canalizando o nosso olhar para o Deus. Porque o reino é de Deus. E certamente, a gente está aqui numa igreja, a gente está num culto, então eu sei que vocês sabem quem Deus é. Mas a gente vai olhar um pouquinho mais, a gente vai relembrar, a gente vai direcionar o nosso foco para Deus. Mas antes da gente iniciar esse direcionamento, olha que curioso. Uma matéria da clínica Belfort diz: por que a visão para perto piora com a idade? A partir dos 40 anos de idade, o olho começa a ter dificuldade para focar para perto. Uma ressalva, não foi proposital, não sei se vocês estão conseguindo ler com muita clareza. De verdade, não foi uma pegadinha, não foi. Poxa, não foi, desculpa. Até eu tô com uma... Enfim. Pois é. Isso aí ouviu do Belfort? Não é não. A partir dos 40 anos de idade, o olho começa a ter dificuldade para focar para perto. Isso chama presbiopia e não é considerado uma doença, mas um fenômeno normal da vida. Mesmo quem nunca precisou de óculos vai precisar de ajuda para perto depois dos 40 anos de idade. E isso é popularmente conhecido como vista cansada. Alguém conhece isso? Não, né? Eu. Todo mundo conhece. Amém. Amém, irmãos? E começa com uma dificuldade para chegar para perto, com o paciente afastando o texto para ler com conforto. A presbiopia acontece em todos os seres humanos do planeta e é determinado pelo relógio biológico, extremamente preciso como a puberdade. Por que eu quis trazer essa analogia? E eu não quero ser muito extremista com ela. Mas, como eu disse, recapitulando, a gente está falando sobre o reino de Deus, sobre priorizar, sobre conhecer a Deus. E aqui tem muita gente que tem muitos anos de caminhada de fé e de olhar direcionado para o nosso Deus. Então, apenas uma breve ilustração em forma de alerta pode ser que com o passar do tempo a gente comece a ter uma dificuldade de olhar com beleza quem Deus é. E de novo, eu repito, eu não quero forçar, mas isso é só um alerta, porque às vezes a gente entra num padrão tão comum de domingo estar na igreja, de iniciar a segunda, de falar como cristão, aquele linguajar de Deus te abençoe, irmão, Deus te abençoe, Deus. Mas a gente está se lembrando de quem é esse Deus? Quem é esse Deus? É o Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes a gente fala, eu me incluo nisso, a gente fala com uma simplificação muito grande sobre quem Deus é. E no momento em que isso fica cada vez mais potencializado, a gente começa a substituir prioridades, a gente começa a se afligir com as preocupações da vida diária, o que eu vou comer, o que eu vou vestir. Mas calma aí, mas Deus não é o provedor onipotente, onipresente, onisciente, Ele não tudo pode. Nesse mesmo texto Ele fala para a gente não se preocupar, mas a nossa preocupação ela cada vez mais cresce quando a gente deixa de considerar ou deixa de olhar e se lembrar de quem é o nosso Deus. Então, eu acho muito interessante o texto de Jó. O livro de Jó é um livro muito curioso, é muito interessante, e eu destaco a parte final. Aqui eu botei apenas o versículo 5, mas eu gostaria de ler todo o capítulo 38 com vocês. Se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês, o aplicativo, Jó 38. Jó 38. Vamos lá, a partir do versículo 4. E o título desse capítulo aqui na minha versão, a NVT, diz assim: o Senhor desafia Jó. E a gente conhece a história de Jó. Jó passa por coisas que é difícil de se
compreender com a permissão de Deus e entra numa série de questionamentos. A gente fala muito sobre a paciência de Jó e isso fica marcado, mas Jó entrou numa profunda crise, um questionamento devido aos acontecimentos assim, inexplicáveis que aconteceu com ele de forma tão repentina. E aí, em meio a isso, Jesus, Deus, no caso, ele diz de uma forma muito clara algumas afirmações sobre ele mesmo. E começa assim no versículo 4. Jó, onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto, quem definiu as dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber. O que sustenta seus alicerces e quem lançou sua pedra angular? Enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria. Quem estabeleceu os limites do mar quando do ventre ele brotou? Quando eu o vesti com nuvens e o envolvi em escuridão profunda, pois o contive atrás de portas com trancas para delimitar seus litorais. Disse, daqui não pode passar, aqui suas ondas orgulhosas não devem parar. Devem parar. Você alguma vez deu ordem para que a manhã aparecesse e fez o amanhecer se levantar no leste? Fez a luz do dia se espalhar até os confins da terra para acabar com a perversidade da noite? À medida que a luz se aproxima, a terra toma forma como barro sob o anel de selar, como uma veste, seus contornos se mostram. A luz incomoda os perversos e detém o braço levantado para cometer violência. Você explorou as nascentes do mar, percorreu suas profundezas, sabe onde ficam as portas da morte? Viu as portas da escuridão absoluta? Tem ideia da extensão da terra? Responda-me se é que você sabe. De onde vem a luz e para onde vai a escuridão? Você é capaz de levar cada um a seu lugar? Sabe como chegar lá? É claro que você sabe de tudo isso. Afinal, já havia nascido antes de tudo ser criado e tem muita experiência. Você alguma vez visitou os depósitos de neve ou viu onde fica guardado o granizo? Eu os reservo como armas para os tempos de angústia, para o dia da batalha e da guerra, onde os relâmpagos se dividem, de onde se dispersa o vento leste. Quem abriu um canal para chuvas torrenciais? Quem definiu o percurso dos relâmpagos? Quem faz a chuva cair sobre a terra árida, no deserto, onde ninguém habita? Quem envia chuva para saciar a terra seca e fazer brotar o capim novo? Acaso a chuva tem pai? Quem gera o orvalho? Quem é a mãe do gelo? Quem dá luz à geada que vem do céu? Pois a água se transforma em gelo, duro como pedra, e a superfície das águas profundas se congela. Você é capaz de controlar as estrelas e amarrar o grupo das Pleiades? Ou afrouxar as cordas de Órion? Pode fazer aparecer no tempo exato as constelações ou guiar a Ursa e seus filhotes pelo céu? Conhece as leis do universo? Pode usá-las para governar a terra? Pode gritar para as nuvens e fazer chover? Pode fazer os raios aparecerem e lhes dizer onde cair? Quem dá intuição ao coração e instinto à mente? Quem é sábio o suficiente para contar todas as nuvens? Quem pode inclinar as vasilhas de água do céu? Quando a terra está seca e o solo se endureceu em torrões, acaso você pode caçar a presa para a leoa e saciar a fome dos leãozinhos enquanto eles se agacham na toca ou ficam à espreita do mato? Quem providencia alimento para os corvos quando seus filhotes clamam a Deus e famintos andam de um lado para o outro? Até aqui. E o texto continua. 39 e 41, ele também vai continuando o seu desafio. A gente não vai explorar a fundo cada parte desse texto, mas o meu convite é para que vocês, ao que foi exposto, ao que foi lido, olha só o nosso Deus. Olha como ele fala com Jó. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus que provê, o nosso Deus que nos convida a buscar o reino dele em primeiro lugar. E que as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o nosso Deus, irmãos. O nosso Deus que está aqui entre nós. Então o convite é para mim, mas para vocês, para todos nós, para a gente vibrar com o nosso Deus, se alegrar com o nosso Deus,
Esse é o nosso Deus. E agora a gente entra numa parte participativa. Quem Deus é para você? Quem Deus é para você? Em uma palavra, se eu pedir para o Felipe, quem Deus é para você? Em uma palavra. Uma característica de Deus. Amor. Deus é amor. Ellen? Minha querida. Tudo. Deus é tudo. Aí fica fácil, né? Pastor? Criador. Criador. Suzana. Pai. Wagner. Poderoso. Deus é amor. Deus é tudo. Deus é Criador. Deus é Pai. Deus é poderoso. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele é tudo isso. Ele não tem amor, é a definição do amor. Está contido nele. Então, Salmos 34:8 vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Mas a gente inicia o Sermão da Montanha num contexto, e o Pedro falou sobre isso, onde se tem uma ansiedade, onde se tem uma crise de acordo com o contexto histórico, e que não é muito diferente da nossa realidade hoje. Então a gente acaba perdendo o nosso foco e por isso a gente precisa ajustar ele. E primeiro, a gente perde o nosso foco primeiramente por causa disso. Romanos 3, do 10 ao 12, vai falar sobre que não há um justo sequer. Nenhum sequer, nenhum. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. O pecado, a nossa natureza pecadora, nos facilita e facilita muito para que a gente perca o foco. Essa perda de foco está primeiramente explicitada, explicada na nossa natureza. Mas eu também separei 2 fatores que contribuem. E a gente vai falar sobre o primeiro. O primeiro é a escassez. A escassez ela pode contribuir para a perda de foco. E o texto vai falar exatamente sobre isso. No Sermão da Montanha, nessa parte em específico, que tem o título Não se preocupem, lições sobre preocupação, existiam pessoas que estavam preocupadas com o que beber, o que comer, o que vestir. Isso é uma preocupação que estava desviando o foco daquilo que era mais importante, estava deixando de olhar para o nosso Deus que a gente acabou de escrever, e se estava indo para um caminho de desconfiança, de perda de foco, e isso direcionado com a escassez. Mas existe um segundo fator, antes de entrar nele, a gente vai... Eu vou citar uma frase, eu não coloquei, mas do C.S. Lewis, que diz assim: o sofrimento é o megafone de Deus para o mundo ensurdecido. C.S. Lewis diz: o sofrimento é o megafone de Deus para o mundo ensurdecido. Sim, a gente acabou de falar sobre a escassez, sobre os dilemas e os desafios de você se preocupar com a vida diária no sentido de o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Isso às vezes pode te desviar o foco. Mas a gente vê em muitos casos que em algum momento a mão poderosa de Deus em sua misericórdia acaba conduzindo esse tipo de desafio, de dificuldade, de sofrimento, para que aponte claramente para Deus. Olha, Deus. É muito comum a gente ver a história da igreja e que no momento em que as estratégias de Satanás foram menos efetivas, era quando se tinha mais perseguição. Quando se tinha mais perseguição, a igreja mais cresceu. Se espalhou, se expandiu, aumentou em número e manteve sua fidelidade. E eu estou falando isso porque talvez o segundo ponto acaba sendo um pouco mais preocupante para nós, a nossa realidade atual. Que se por um lado a escassez ela também nos faz perder o foco, a abundância nos faz perder o foco. A abundância, ela, talvez o nosso contexto atual, não só o nosso aqui, mas o contexto do mundo, a gente possa olhar para esse ponto com uma atenção
um pouco mais detalhada. A gente está vivendo a era dos coaches. A gente está vivendo uma era onde falar sobre propósito, seja num âmbito secular ou seja num âmbito religioso, isso criou cada vez mais um sentimento de que a gente está buscando o nosso propósito de vida, a nossa maior performance enquanto profissional, enquanto marido, enquanto que seja. A gente busca o nosso maior rendimento, porque hoje se tem cada vez menos tempo, e tempo é dinheiro. Cara, em que sentido eu estou querendo tratar da abundância no contexto de Mateus 6? A gente está falando ali de um contexto, primeiro, de escassez de sobrevivência, mas hoje parece que a gente não só mais está pensando naquilo que nos faz sobreviver, mas a gente está envolvido cada vez mais em uma perspectiva maior de potencializar tudo aquilo que nem é tão necessário assim. A gente quer sempre mais, a gente coloca metas e metas e metas e metas e metas, buscando a alta performance para a gente chegar a lugares cada vez mais altos. E por que eu citei o contexto de desafios da história da igreja? Porque talvez hoje isso tenha cada vez mais se adentrado, ou de forma sorrateira, na igreja, onde que o propósito e talvez o nosso desejo de crescer ou de ser cada vez mais maior, porque nós somos filhos do rei, o filho do dono desse mundo, isso possa estar levando a gente a perder um foco de quem realmente Deus é e do reino de Deus. Eu estou sendo claro? Está muito confuso? Porque isso me gera uma preocupação. Enquanto isso se adentra de uma forma silenciosa ou transvestido de coisas muito positivas, e Tim Keller ele vai falar de que os deuses falsos, não só ele, mas alguns autores, não é nada que seja ruim, pelo contrário, são coisas boas da qual nós idolatramos, colocamos num pedestal. Isso nos faz facilmente perder o foco do reino de Deus. São extremos, e essa abundância, eu convido não só vocês, mas todos nós, a gente se atentar cada vez mais e refletir sobre se na minha vida diária, tudo que eu classifico como uma prioridade, de fato ela é relevante, ou isso está tirando muito tempo, está desgastando muito. E essa é uma crítica que eu faço inicialmente para mim. A gente, numa rotina tão cansativa, a gente se depara com, isso eu posso deixar para depois. Não consegui fazer o meu devocional hoje, mas eu posso fazer depois. Depois eu vou fazer. Tudo bem, mais importante é porque eu precisava trabalhar, eu precisava fazer o TCC, a faculdade. Isso daqui depois Deus ele vai conseguir entender, obviamente. Mas será que deve ser assim mesmo? Será que é assim? Eu citei Tim Keller anteriormente, mas eu cito novamente. Tim Keller, no livro Deus na Era Secular, na página 13, ele diz assim: indivíduos podem professar uma fé religiosa e se dizer não seculares. Todavia, na prática, a existência de Deus pode não ter impacto perceptível algum em suas decisões e conduta de vida. Isso acontece porque em uma era secular, até mesmo as pessoas religiosas tendem a escolher namorados e cônjuges, profissões e amizades, e a tomar decisões financeiras sem ter outro objetivo maior do que a própria felicidade pessoal no presente. Sacrificar a paz e a riqueza pessoal em favor de causas transcendentes se torna algo mais raro, mesmo entre quem afirma crer em valores absolutos e na eternidade. Mesmo que você não seja uma pessoa secular, a era secular consegue esgarçar, secularizar a fé até ela ser vista como apenas mais uma opção na minha vida, ao lado do emprego, da diversão, dos hobbies, da política, e não como uma estrutura abrangente que determina todas as escolhas da vida. Pesado. Isso é uma crítica forte e que a gente precisa ter o coração aberto para ela. Porque se a gente for minucioso no nosso dia a dia, às vezes a gente é secular demais.
E eu sou. E eu nem presto atenção no que eu estou sendo. As minhas decisões estão pautadas nesse zelo. O que Deus quer para mim? Será que esse lugar onde eu vou trabalhar é um lugar onde que Deus quer ou é o que está pagando melhor e eu preciso ir? E não tem problema nenhum em você ir para um lugar que pague bem. Pelo contrário, você deve fazer isso. Você se qualifica para conseguir o melhor. Mas a gente tem colocado o foco no Deus, nas nossas decisões, no nosso dia a dia. Que a gente possa refletir sobre esse ponto. Para a gente falar sobre secularidade, sobre propósito, sobre distrações com as coisas boas dessa vida, a gente tem uma lição do professor, do mestre. Eclesiastes 2, 4 a 7. Salomão, pelo menos o consenso é de que Salomão escreveu. Não fala diretamente que é Salomão, mas a gente tem um consenso hoje de que, historicamente, de que foi Salomão que escreveu esse texto. E aí, de uma perspectiva de alguém que vive debaixo do sol sem uma profissão de fé como a nossa deve ser. Ele diz assim: dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos. Fiz jardins e parques e os enchi de árvores frutíferas de toda espécie. Projetos grandiosos. Construí açudes para juntar água e regar meus pomares verdejantes. Comprei escravos, tive empregados, se a gente contextualizar para hoje, e outros nasceram em minha casa. Tive muito gado, muitos recursos e rebanho, mais que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. E ele continua: juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantoras e tive muitas concubinas. Tive tudo que um homem pode desejar. Tive tudo que um homem pode desejar. Tornei-me mais importante que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Fama, sucesso, poder, prazer. E essa parte é que chama muita atenção. Ele termina no 9, nunca me faltou sabedoria, e no 10 ele fala: tudo o que desejei, busquei e consegui. Não me neguei a prazer nenhum. No trabalho árduo encontrei grande prazer, a recompensa para os meus esforços. Mas ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Destacando essa parte, onde ele diz que tudo que ele desejou, buscou e conseguiu. A gente pode desejar muita coisa, mas a gente não pode falar isso que ele falou. Ele pôde falar que tudo que ele desejou, ele buscou e ele conseguiu. Em outras pessoas, ele não se negou a prazer nenhum. Tudo que ele achava que seria algo valioso e precioso debaixo do sol, ele conseguiu, mas a conclusão dele é essa: que era como correr atrás de vento, que não fazia sentido. Não fazia sentido. Continuando. Agora Eclesiastes 2, 22 e 23. O que as pessoas ganham com tanto esforço e ansiedade debaixo do sol? Seus dias de trabalho são cheios de dor e tristeza. E nem mesmo à noite a sua mente descansa. Nada faz sentido. E nem mesmo à noite a sua mente descansa. Nada faz sentido. Em uma sociedade, a gente valoriza cada vez mais a alta performance e não se tem problema em performar bem. Profissionalmente falando, a gente performar bem, isso significa honrar ao nosso Deus. A gente honra o nosso Deus quando a gente trabalha bem. E a gente tem que trabalhar bem. A gente tem que buscar alta performance. Mas quando a gente vê nesse contexto Salomão falando sobre tudo aquilo que ele conseguiu, tudo aquilo que ele alcançou e que ele percebeu que nada fazia sentido, isso é pra gente refletir.
Isso é pra gente refletir. Porque às vezes a gente passa a vida tentando alcançar algum objetivo material, e a gente não consegue alcançar. E a gente fica nessa busca, e isso vai movendo. Mas quando alcança? Esse foi o dilema do Tolstói, escritor russo. Ele alcançou o ápice da literatura, eu já falei isso anteriormente. Ele alcança o ápice do prestígio como escritor, muito novo, e aí ele se questiona, cara, mas e agora? Tá, consegui. O que faz mais sentido? Nada faz sentido. Mas vem um ajuste de foco. Filipenses 4, 6, a gente vai num contexto onde Mateus 6 se aproxima muito com essa passagem de Filipenses 4, 6, que diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Parêntese. Seus dias de trabalho são cheios de dor e tristeza, e nem mesmo à noite a sua mente descansa, não tem paz, nada faz sentido. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Glória a Deus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo aquilo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e fizeram e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Olha que preciosidade que Paulo deixa aqui pra gente em passo a passo. Tá? Não vivam ansiosos, mas tá bom, Paulo, isso não parece muito frio da sua parte falar pra gente não viver ansioso? Mas ele te diz o que fazer para você não viver ansioso. Orem a Deus pedindo aquilo que precisam. Então vocês coloquem para fora para Deus. Deus, eu preciso disso. Deus, o Senhor sabe do que eu preciso, mas eu estou falando para você. Eu preciso disso. Mas também lembre-se daquilo que Ele já fez e seja grato por isso. Então agradeça por tudo que Ele já fez. E todo mundo aqui tem muita coisa para agradecer. E aí você vai experimentar a paz que excede todo o entendimento humano. Tá bom, então a gente teve esse passo a passo. Mas como a gente faz que isso seja constante? Nutre-se daquilo que é puro, daquilo que é nobre, daquilo que é correto, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Então o Deus da paz, na parte final do versículo 9, estará com vocês. Ou seja, foquem em Deus, foquem em Jesus. Foquem em Jesus, porque essa descrição ali, a gente poderia estar falando sobre o nosso Deus, que é Jesus. Tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é... Não tem aquele ditado? Mente vazia, oficina do diabo. Então, encha-se de Jesus para que você experimente de forma permanente a paz. E isso é um desafio. Num mundo como hoje, isso é um grande desafio. E para a gente ir para a parte final, para a gente encerrar a mensagem, eu vou destacar essa parte mais uma vez. Orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. O mais importante Ele fez. O mais importante Ele já fez. Então a gente lê Efésios 2, do 8 ao 10, que diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, isso é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criado em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. O mais importante Ele já fez.
E certamente Ele fez mais do que isso, mas se fosse só isso, já seria tudo. E agora eu vou pedir uma ajuda dos universitários. Vocês são salvos pela graça. O que é graça, Fernando? O que é graça, Isabela? Que isso? Pô, sabe? É um favor imerecido. E foi basicamente isso que a gente teve na semana passada com esse bate-papo que foi muito gostoso com os juniores e que hoje o Pedro teve com eles. A gente já acabou revezando. Mas olha como é que é rico esse texto. Vocês são salvos pela graça, ou seja, um favor imerecido, vocês não merecem. E de que forma vocês conseguem? Através da sua fé. O meio é a fé. E isso certamente não vem de vocês, isso é um dom de Deus. É uma dádiva de Deus. Foi é tão preciso que ele continua falando. Isso não é uma recompensa pela prática de boas obras. A salvação é pela graça, é um favor imerecido. Então não é pelas obras. Não invertam. Não é pelas obras. Para que ninguém venha se orgulhar. Sabendo da nossa natureza ruinzinha, a gente se orgulharia de ser salvo. Mas o texto não para aí. Porque a gente pode pensar, então, já que é pela graça, então não tem que fazer mais boas obras. Que precisão. Pois somos obra-prima de Deus, criada em Cristo Jesus, uma nova vida, após a salvação, criada em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então as obras estão ali sim. É necessário fazer as boas obras. É fundamental, isso é uma consequência natural. A gente só não pode inverter essa ordem. Achar que é porque eu obedeci, é porque eu fiz boas obras e que agora eu vou poder barganhar. Posso botar meu crachá aqui que eu sou salvo porque eu fiz muito boas obras. Na verdade, não. A gente está falando de um Deus que é santíssimo. Qualquer manchinha pequena de pecado já... Deus é santo puro, Ele é perfeito, Ele é pleno. Então não teria como a gente barganhar. Então o mais importante Ele fez, que foi se entregar pela gente naquela cruz. Então, meus irmãos, que a gente possa ajustar o nosso foco. Que nós, eu me incluo, que nós possamos ajustar o nosso foco. Que a gente viva olhando para aquilo que mais importa num mundo cada vez mais secular. Num mundo de desafios cada vez mais seculares. A gente corre muito seriamente esse risco da gente viver como, o Gilson fala bem, ateus práticos. Um ateísmo prático. De que aqui a gente fala, Deus, amém, Pai do Senhor, irmão. Mas acabou. Então, graças a Deus que nós somos salvos, porque Ele se entregou pela gente. Ele fez isso por nós. E a gente falou sobre isso na semana passada. Ele não nos deixa sem auxílio para conseguir chegar até Ele. O Espírito Santo hoje, Ele é nosso auxiliador. Ele é aquele que capacita, que nos fortalece. E o melhor meio para fazer isso é aqui, na igreja. A gente fortalecendo uns aos outros, vibrando, se alegrando com o nosso Deus. Amém? Amém. Senhor, muito obrigado pelo privilégio e pela graça da sua salvação. O Senhor se entregou por nós que não merecíamos. E o Senhor merecia o que o Senhor entregou para a gente, que foi esse prêmio. A nossa punição o Senhor assumiu naquela cruz. O Senhor sofreu a punição e o distanciamento do Pai naquela cruz. E isso foi o que doeu, a distância do Pai. Mas isso foi necessário para que hoje a gente pudesse ter livre acesso. Então, porque a gente tem livre acesso, o seu Espírito Santo nos direciona, nos auxilia, nos lidera, nos capacita, a gente pode ter o nosso foco ajustado, a gente pode priorizar, a gente pode vencer a nossa natureza e a gente clama a Ti diariamente pelo seu auxílio. Porque se for depender de nós, a gente não consegue. Não consegue. Nos dê paixão por estarmos em comunhão, Senhor.
Me dê paixão por estar aqui, Senhor. Por estar na sua igreja. A sua igreja é preciosa. É a sua igreja, a sua noiva. O Senhor morreu pela sua igreja. Não foi para indivíduos isolados. Foi para a sua igreja. Senhor, nos fortaleça. E mais uma vez, obrigado. Obrigado, porque o Senhor fez tudo. Por isso que a gente agradece. Em nome de Jesus. Amém.